Como o professor de yoga monta a sua prática pessoal? Seja muito bem-vindo a esta live, que é um conteúdo de aquecimento, semana professor do Yoga 5K, aqueles professores que querem viver exclusivamente de yoga, vai ganhar pelo menos 5 mil por mês e ainda não vivem. Então, essa aqui a gente vai direto e reto, porque se você já tem um conteúdo, né, se você já viu alguma coisa, na semana, professor de Yoga 5K, você terá um rendimento melhor. Estou aqui com o meu celular, onde eu tenho o cronograma da nossa aula aqui, né? Então, vamos lá. Como o professor de yoga monta a sua prática pessoal? O professor de yoga que quer viver exclusivamente de yoga, ele não pode ser um professor muito simples, um professor que tenha um conhecimento muito baixo. Ele precisa ser um professor que tenha um conhecimento razoável, que tenha um conhecimento profundo, e ele precisa ter uma prática pessoal que seja forte, que seja intensa, que seja generosa. E essa prática pessoal, intensa, generosa, é o que nós vamos conversar agora, como montar essa prática, né? Então, vamos lá. Bom, qual o benefício desse programa, né? O programa Professor de Yoga 5K, né? É essa ideia de você construir uma estrutura que permita a sobrevivência com o professor de yoga. Eu já vi muitos professores bons, que dão boas aulas, mas que não conseguem viver exclusivamente do yoga. E você que é professor de yoga, início de carreira, você sabe que isso não é uma coisa muito simples. Você precisa de dominar uma série de conhecimentos, uma estrutura mais ampla, mais profunda, e dentro desses conhecimentos, um dos conhecimentos que você precisa dominar é uma prática pessoal intensa, forte. Porque como você vai orientar os seus alunos? Se você quer orientar os seus alunos, você precisa ter a experiência, você precisa ter vivenciado alguma coisa. Se você não vivenciou, se você não tem um determinado conhecimento, como é que você orienta? Como que você orienta um aluno que está com ansiedade? Como que você orienta um aluno antigo que teve estados expandidos de consciência, né, para que ele continue nessa jornada, para que ele não se assuste, porque é muito comum que quando a pessoa tem estados expandidos de consciência, ela se assusta. Então, o professor de yoga, ele precisa ter uma vivência. Ah, mas claro que se você se formou recentemente, se você tem pouco tempo de yoga, você não vai ter esses estados expandidos. E aí sim que a prática pessoal se torna importante, porque se você fizer uma prática pessoal intensa, forte, não em pouco tempo, mas você vai caminhar na direção da evolução e de todos os obstáculos que a evolução tem pela frente. Obstáculos como, por exemplo, medos, como, por exemplo, vontade de parar, como, por exemplo, uma estrutura que você não quer enfrentar, né? Então, tudo isso acontece na jornada. E aí, a experiência pessoal do professor é de importância relevante para que ele continue e possa, assim, a partir da experiência dele, não é o que ele leu nos livros, a partir da experiência dele, ele poder orientar corretamente os seus alunos, né? Então, vamos lá. Esse conhecimento que você absorve, né, e que você coloca em prática são fundamentais. Então, pense, professor de yoga, que você pode ensinar, dar uma boa aula, que é o que muitos fazem hoje. Hoje, uma boa aula não diferencia professor nenhum, então você pode dar uma boa aula, e apenas isso. Então, o que vai acontecer com esse professor? Ele vai viver um tempo de yoga, vai ganhar pouco, e dificilmente, com raras exceções, ele vai ter um ganho suficiente para viver exclusivamente do yoga. Bom, se ele dominar uma série de conteúdos, aí sim, e essa série de conteúdos é a sua experiência pessoal, né? A sua vivência pessoal e a
outros conteúdos que a gente não vai abordar aqui, porque são muitos conteúdos que o professor precisa dominar para viver exclusivamente do yoga. Bom, então vamos lá. 1 a 3 exemplos semelhantes que deram certo, né? O professor, assim, eu tenho muitos exemplos de professores, inclusive professores próximos, né? Não, você não pode ancorar toda a sua vida no yoga só nas suas aulas, você precisa, né? E alguns professores entenderam isso, se desenvolveram e tiveram excelentes resultados. E aqueles que não fizeram, que continuaram com as aulinhas, eles não evoluíram, eles não se aperfeiçoaram, né? Porque mesmo aulas boas, com o tempo vai ficando ficando defasado em relação aos outros professores que se desenvolvem, que se aperfeiçoam, que fazem cursos, que fazem treinamentos e que especialmente fazem a sua prática, né? Então, perguntas. O que é? O professor de yoga, ele precisa ter a prática que ele faz dentro de sala de aula, se ele praticar com os alunos, porque tem 2 maneiras mais importantes que os professores fazem. Alguns dão as suas aulas teóricas, ele vai lá e ensina, professor, aluno, faz isso, faz aquilo, mas ele mesmo não pratica. Essa é uma forma de você trabalhar. Quando tem aulas personais, essa é a forma. Quando você tem alunos personais, o professor tem que estar inteiramente dedicado ao aluno, então não dá tempo de ele fazer a prática junto, ele não pode fazer a prática junto. Ele não vai manter o personal por muito tempo se ele dispersar, em vez de ele estar totalmente dedicado a ensinar o aluno, ele ficar praticando. Na prática, em grupo, uma das maneiras é você justamente fazer junto com o aluno. Essa prática serve? Não, essa prática ajuda, essa prática é uma prática boa, mas não substitui a prática do professor de yoga que tem que praticar. Bom, aí o professor de yoga precisa fazer a prática com outro professor de yoga, geralmente um professor que tenha mais experiência, que seja mais antigo, pode ser o professor que o formou, mas pode ser outro professor para que ele desenvolva novas tecnologias, para que ele se desenvolva tendo novas técnicas, outros jeitos de fazer a prática, né? Outras maneiras de explorar a energia interna, de aprofundar o autoconhecimento. E o terceiro tipo de prática é aquela prática que o professor de yoga faz em casa, sozinho. Que aí, veja bem, a prática que ele faz com os alunos, se ele dá aula e pratica junto, é uma prática que é bom para o físico, é bom para a respiração, mas não é uma prática que tem aprofundamento. A prática que ele faz com outro professor, que orienta, né, um orientador, que podemos chamar de monitor, de supervisor, né, uma pessoa que tira as dúvidas, especialmente no meu grupo de pós-graduação, esses dias um professor me perguntou, tá bom, a pessoa engravidou, como é que eu faço para orientá-la? Já é minha aluna, ele não tinha pego uma situação como essa, aí vem falar comigo, eu digo, não, nessas situações você faz desse ou daquele jeito. Então, essa é uma orientação que o professor precisa ter. Alguém mais antigo que orienta. Então, é a prática que ele faz em grupo com outros alunos, que pode ser outros professores ou não. Essa prática é muito relevante, porque quando o professor faz a sua prática sozinho, essa prática sozinha tem uma grande vantagem, que ele utiliza as técnicas que mais funcionam para ele. O yoga tem uma imensidão de técnicas. E aí, uma prática boa de yoga não é fazer sempre as mesmas técnicas, é fazer aquelas técnicas que são mais relevantes para você, no sentido que despertam as suas potencialidades. Então, uma pessoa que tem mais facilidade com técnicas corporais, na sua prática pessoal, ele explora mais as técnicas corporais. Um professor que tem a mais habilidade em técnicas de concentração, na sua prática pessoal, ele explora mais.
Ou seja, a prática individual é para o professor utilizar aquelas técnicas que para ele são mais favoráveis a um desenvolvimento mais pleno, mais global. Agora, a prática que ele faz com outra pessoa, isso não acontece, porque ele não faz a prática que ele quer, ele não escolhe as técnicas que ele quer. Quem escolhe, quem dá a prática, é um outro professor. Isso é extremamente relevante, porque quando o professor só tem a prática individual, com o tempo ele comete determinados vícios. Aquelas técnicas que ele gosta de fazer, ele continua fazendo, ele faz muito, e aquelas técnicas que ele não gosta de fazer, ele vai abandonando aos poucos. E isso se reflete na qualidade das aulas, porque daí ele não explora uma potencialidade de técnicas que, dentro dessas técnicas que às vezes ele nem conhece, porque ele não faz prática com outro professor, às vezes tem uma técnica que é muito relevante para o desenvolvimento dele, e ele começa a replicar a prática dele para os seus alunos. E aí só vão ficar com ele, com esse professor, os alunos que têm exatamente o mesmo perfil. Né? Se eu, professor, gosto de um determinado grupo de técnicas e na minha prática pessoal eu faço essas técnicas com mais frequência, o que acontece? E só faço isso, eu tendo a dar as minhas aulas com essa mesma ideia. E quem ficará nas minhas aulas? Aqueles alunos que exatamente gostam do que eu gosto também. E esse é um número pequeno. Professor de yoga, para ter muitos alunos, ele precisa dar aulas que contemplem vários perfis diferentes. E aí ele precisa ver aulas de outros professores, fazer aulas de outros professores, em que ele não escolhe a técnica, por isso, ele, ao montar as suas aulas que ele vai dar para os seus alunos, ele utiliza ferramentas que outros professores utilizam, que o seu orientador utiliza, e também as ferramentas que ele utiliza. Então, o que é uma prática, né? Assim, a primeira pergunta, a sua prática pessoal, né? É essa prática que você faz, escolhendo as técnicas que dão mais resultado para você e repetindo isso com uma certa frequência. E essa prática pessoal, você aperfeiçoa, professor de yoga. Aperfeiçoa em que sentido? Você continua fazendo aula com o seu monitor, o seu supervisor, aquela pessoa que o formou, ou outra pessoa que você escolhe, como, por exemplo, o meu grupo avançado, e aí você tem novas tecnologias. Técnicas que você não sabia que existem, maneiras diferentes de executar a mesma técnica, tempos diferentes de executar uma técnica, combinações diferentes. Na última prática avançada que eu dei, por exemplo, a gente fez uma técnica, uma composição muito diferente de mantra com respiração. E fizemos uma composição diferente também de asana com respiração, né? Que normalmente você não encontra por aí. E aí, aqueles professores que fazem a minha prática aprenderam uma nova metodologia. Alguns já sabiam, porque são mais antigos, e essa prática eu já fiz, já dei outras vezes. Ah, não, esses que não sabiam, opa, tem uma maneira diferente de ensinar os meus alunos. Então, com as práticas que você faz com outro professor, com seu orientador, você aprende novas tecnologias que você vai incluir algumas da sua prática pessoal, não é? Aquelas, eventualmente, uma técnica que é muito boa para você, mas você nunca tinha experimentado, experimentou e viu que dá um resultado bom, e você vai contemporizar aquilo que você evolui para colocar com os alunos com outras técnicas que você coloca para os seus alunos, ok? Então, o que é? As pessoas confundem o que significa isso? Não, às vezes as pessoas não têm esses três tipos de prática. A prática que você faz com os seus alunos, sim ou não, a prática que você faz com outro professor, outro orientador, muitos professores de yoga não têm orientador, então é o que eles aprenderam e aí e fica meio que isso a vida inteira, e a prática pessoal. Um bom professor de yoga e um cara que quer viver do yoga e quer chegar nessa possibilidade dos 5K, chegar a ganhar 5 mil por mês, ele precisa das três possibilidades. Né? O mercado hoje está muito concorrido, não admite mais pessoas mais ou menos, professores mais ou menos. E olha só, um professor que dá uma excelente aula de yoga é um professor mais ou menos, se ele só sabe fazer isso.
Bom, quais os tipos de práticas pessoais que existem? Basicamente, você pode fazer uma prática pessoal baseada num padrão, repetir aquela aula que você dá para os seus alunos, fazer a sua prática, ou você fazer práticas mais adequadas para a sua evolução, que aí você precisa selecionar as técnicas, ou você fazer práticas, né, que não são só essas, mas colocando técnicas também na prática pessoal de experimentação. Sabe? Às vezes tem uma técnica que você não gosta muito, que você não faz aquilo, mas qual é o efeito daquela técnica se você fizer com um tempo de 5 minutos, de 10 minutos, se você combinar aquela técnica com outras técnicas? Porque às vezes a experimentação, você só vai saber se aquilo funciona bem para você praticando um tempo. E aí, aquilo que talvez na sua prática pessoal não sirva porque não ajuda tanto a sua evolução, pode ajudar a dos seus alunos, pode ser uma prática muito boa para os seus alunos, ok? Por que investir tempo e dinheiro nisso? O professor que quer viver de yoga, ele precisa ter uma prática pessoal intensa e ele precisa evoluir. Não é só praticar. Eu conheço muitos professores, Gopi Krishna fala isso no seu livro, né? O Despertar de Kundalini. Tem muitos, mas muitos professores, a grande maioria, mesmo os que praticam muito, evoluem pouco, porque eles, ao praticarem, mesmo os que praticam muito, os que praticam pouco ou não praticam nada, esses não vão evoluir, vão sempre continuar sendo aqueles professores médios, medianos, né, que não têm grandes habilidades, mas mesmo os que praticam muito, se ele não utilizar a prática como uma ferramenta de transformação, ele vai ter muita prática, vai ter um corpo bem treinado, vai ter uma respiração bem treinada e vai ter evolução baixa, uma evolução pequena, né? E aí o professor de yoga, ele precisa não só praticar muito, mas ele precisa evoluir. Para você manter alunos antigos, praticantes antigos, você precisa ter conhecimento necessário para transmitir, sair daquele conhecimento básico. E isso você adquire. Se você tem leitura, se você tem um conhecimento teórico, isso não é suficiente. Você precisa ter o conhecimento prático. Bom, então vamos lá. Por que essa prática avançada gera benefícios? Isso nós já falamos, né? Ela é um efeito transformador e o professor precisa ser o exemplo. Como que você diz, como tem muitos professores que são professores falsos, né? Eles dizem, não, o yoga faz muito bem, yoga é uma prática extraordinária, e você pratica? Não, eu não pratico. É, né? Às vezes, para os alunos, eles mentem, dizem sim que eu pratico. Ou o professor diz assim, não, eu pratico. Quando que você pratica? Eu pratico quando eu dou aula. Isso é uma mentira. O professor que tem esse perfil não vai sobreviver, ele não vai evoluir. Então, o professor de yoga, diferente de outras matérias, né, ou de uma série, se você for professor de química, como eu já fui, você pode não conhecer, né, você não exercer a química na prática, você só precisa saber a teoria. Mas o professor de yoga que só sabe a teoria, que não tem um sadhana pessoal, que ele não seja verdadeiro, que o yoga seja a essência da vida dele, ele não vai prosperar. Vai viver um tempo de yoga, né? Não vai ganhar muito, e grande parte desses professores, com alguns anos, vão fazer outra coisa porque não conseguem viver exclusivamente dele. Bom, o recado nosso foi esse. Nesse período aqui de aquecimento da semana, professor de Yoga 5K, estaremos com lives na segunda às 11 e na quarta às 11. Ok? Então, muito, muito, muito obrigado e até a próxima.